Fala, gente boa! Bom, aqui mais uma foto, né, da Estrada Palmeiras, né? Na verdade, essa aqui é uma foto, né, uma foto de uma das residências, né, uma das propriedades rurais, né? Uma chácara existente na Estrada Palmeiras, né? Tem mais uma outra foto até que eu quero mostrar a vocês, tá? Que é uma outra visão, né? Uma visão de um dos trechos da Estrada Palmeiras, né? Essa foto aqui, ó, tá? Bom, eu tinha no vídeo anterior até comentei um pouco sobre a história da comunidade que existe nesse local, né? A comunidade da Estrada Palmeiras, né? Embora, como eu tenha dito no vídeo anterior, né? Assim como tantas outras localidades das regiões rurais de Joinville, ali tenha sido uma comunidade predominantemente colonizada por imigrantes alemães e tudo mais, e tudo aquilo, né? A história dessa região é uma história bastante antiga, né? Tanto a parte joinvilense quanto a parte garuvense, né? Como eu disse no vídeo anterior, no trecho de Garuva, essa estrada, ela passa a ter outro nome, que é a Estrada Três Barras, né? Bom, essa história, né, ela começa lá em 1730, né? Bom, essa data de 1730 foi a primeira menção oficial, né, a primeira descrição a respeito dessa estrada. Bom, essa estrada, ela durante mais ou menos 200 anos, ela fazia ligação entre Curitiba e São Francisco. Então, de Curitiba se trazia principalmente carne seca, toucinho, sal e erva mate, né? Bom, nessa data de 1730, existe a menção, né? Existe um documento oficial assinado por um padre, que era o José Pinheiro, que de Desterro, que hoje é Florianópolis. Então, esse padre, o tal do José Pinheiro, e mais alguns moradores dessa localidade, né, dessa região, eles se comprometiam a abrir uma picada, né? Embora, como eu disse ainda há pouco, antes de 1730, já houvesse, né, um tráfico bastante intenso, tanto de pessoas quanto de cargas, né, entre Curitiba e São Francisco. Foi só em maio de 1758 que essa estrada, entre aspas, ela começou a ser aberta. Então, era um grupo de 6 homens liderados pelo José Vieira, né? Tirando o José Vieira, os demais 5 homens eram moradores da região, né? E nessa época, 1758, se comenta, né, que em função de ser uma região em que ocorrem muitas tempestades, né, e muitos ventos, isso estava dificultando os trabalhos, né? Em 1807, um viajante inglês, que era mineralogista, que era o John Marvey, ele acabou fazendo uma descrição dessa picada. E em 1820, o Auguste Saint-Hilaire, sobre o qual até, num vídeo até bem recente, eu cheguei a mencionar ele, era um francês, que era botânico, né? E que percorreu o Brasil de 1816 até 1822, ele chegou a percorrer um trecho dessa picada, né? Ela era uma picada muitíssimo estreita, ela era tão estreita que mal e porcamente passava uma carroça por ela, né? Em 1851, ou seja, na época da fundação de Joinville, para uma viagem, né, por essa picada de São Francisco até Curitiba, ou vice-versa, ela demorava 5 dias, né? Isso se não estivesse chovendo, tá? Então você tinha que rezar, você tinha que torcer e rezar para que o tempo estivesse bom, para que você pudesse percorrer, né, esse caminho, né? Repetindo, naquele tempo, em 1851, você demorava 5 dias saindo de São Francisco para chegar até Curitiba, né? E isso, obviamente, indo por esse caminho que eu estou mencionando, né? O antigo caminho de Três Barras, né? Que em Joinville, repetindo, tem o nome de Estrada Palmeiras, né?
Bom, foi só em 1839 ou 1840, não se sabe ao certo, que essa picada ela passou a ser propriamente uma estrada, né? Então, de picada ela passou a ser uma estrada. Bom, da série vídeos recentes que eu gravei, tá? Em um outro vídeo bem recente, tá? Eu comentei que na época que o Brasil foi uma monarquia, era bem comum, era uma tradição, né, isso sempre acontecia, que sempre na data de 1º de março, os governadores das então províncias que hoje são estados, eles faziam um discurso. Esse discurso era fala com dois L's, né? Então nessa fala, nesse discurso, eles faziam um resumo da sua administração, do que eles haviam feito no ano anterior. Bom, em 1º de março de 1842, o Antero Francisco de Brito, caso eu não esteja enganado, esse era o governador de Santa Catarina nessa ocasião. Ele relata que essa estrada, né, a Estrada Três Barras, as obras dela haviam acabado de ser concluídas, né? Embora ela tenha sido transformada de uma picada em uma estrada, ela era muito precária, né? Como eu disse ainda há pouco. Em 1851 era muito difícil você passar por ela. Basicamente, tirando os tropeiros, né? Tropa de um ou outro tropeiro uma outra pessoa que passava por ali. Basicamente, esse caminho, essa estrada, picado, sei lá, enfim, esse caminho, ele era utilizado por estafetas. Estafetas eram, digamos, carteiros que realizavam o seu trabalho a cavalo, né? Então esses eram os estafetas, eram uma espécie de carteiros, né? Então basicamente eram esses carteiros, esses estafetas, entre aspas, carteiros, que passavam por esse caminho, né? Como eu disse ainda há pouco, era algo bastante difícil você passar por ele. Eu diria que era tão difícil você passar por esse caminho de Três Barras, quanto você tentar entender alguma letra de música do Djavan. Mas voltando a falar sério, momento groselha à parte, tá? Bom, além, né, da comunicação desse comércio, comércio bem intenso que havia entre Curitiba e São Francisco, também era uma questão estratégica abrir, né, transformar essa picada em uma estrada. Por quê? Porque a intenção inicial do governo de Santa Catarina era que essa estrada ela fosse estendida até a região sul de Santa Catarina. Então ela começaria ali em Garuva e terminaria lá no sul. Não se especifica, né, nessas falas, nesses discursos oficiais dos governadores, não se especifica em que localidade lá do sul, né, da região sul de Santa Catarina, terminaria essa estrada, tá? Mas esse era o projeto inicial, que essa estrada ela terminasse lá na região sul, que ela fosse estendida. Bom, a intenção é que ao longo dessa estrada, a cada 2 léguas, né, existiriam postos militares, né? E junto a esses postos militares existiriam pequenas comunidades rurais. Então, inclusive, em 1845, em um vídeo anterior, até cheguei a comentar a respeito disso. Lá em 1845, ou até antes disso, antes dessa data, se planejava criar uma colônia rural formada apenas por brasileiros no que hoje é Joinville. Então, por muito pouco, a história de Joinville não se tornou bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, por muito pouco o rumo da história, ele por muito pouco a história de Joinville, ela não tomou um rumo completamente diferente, tá? Bom, inclusive existe uma fala, um discurso oficial de 1840, caso eu não esteja enganado, né? Em que ele faz menção, né? O então governador de Santa Catarina, né? Que era deixa eu conferir aqui, o Antero José Ferreira de Brito. Esse era o nome do então governador de Santa Catarina. Ele faz menção, isso repetindo, isso em 1840, ele faz menção a esse projeto que eu acabei de dizer ainda, que eu disse ainda há pouco, né, de se estender essa estrada até o sul da então província de Santa Catarina, né? Bom, um trecho, né, desse discurso é o seguinte, né? Pelo lado da defesa interna,
tenho ainda de participar a Vossa Excelência, que já dei princípio à abertura de uma estrada, né? Obviamente a estrada Três Barras, que deve seguir desde Três Barras, no Rio São Francisco, essa região equivale hoje a Garuva, né? Até a extremidade sul da província, sempre ao Mar da Serra, né? Sempre junto à Serra do Mar, né? Guarnecida de postos militares a propósito, de duas em duas léguas, né? Era como se escrevia na época, né? Para cobrir todas as plantações das incursões de índios selvagens. Aí entra num tema, né, num vídeo que eu gravei, em vídeos que eu gravei bem recentemente, que aqui na região era muito constante, eram muito constantes os ataques indígenas, né? Embora a história oficial ela bote isso para debaixo, varra isso para debaixo do tapete. Mas aqui na região, né, tanto Joinville quanto Garuva, era muito comum os ataques indígenas, né? Então, essa era uma das intenções de se construir essa estrada, né? E até de se estendê-la até o sul de Santa Catarina, né? Era evitar, né, acabar com os ataques indígenas, né? Mas prosseguindo, né, expedindo-os quando aparecerão, né, os índios, né? E dado parte com o tempo de sua entrada, logo que na estrada se encontrem signais de terem passado. Em estradas, além dos melhoramentos gerais, está principiada uma do lugar chamado Três Barras, no Rio de São Francisco, com destino a subir a serra e entrar no Coritiba. Não era Curitiba, era Coritiba, essa grafia que se tinha na época, né? De acordo com trabalhos semelhantes pela província de São Paulo. Resumidamente, né, esse seria o projeto, né, que o então governador de Santa Catarina tinha, né? Bom, a princípio, né? Como esse vídeo já está bem longo, né? E eu não quero torrar ainda mais a paciência de vocês, né? No vídeo seguinte eu trarei mais informações a respeito da famosa Estrada Três Barras, famosa e antiquíssima Estrada Três Barras, né? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um abração e até lá.